porque, de certa forma, o Sérgio Moro, ele recuperou aquele projeto das 10 medidas que tinha sido sepultado na Câmara dos Deputados. Porque na hora, quando começou-se a discutir na Câmara dos Deputados, na verdade, abuso de autoridade, imediatamente eles refluíram do projeto. Saiu, acabou. Né? Então, e a minha grande preocupação, eu fui 30 anos do Ministério Público Federal. Praticamente ocupei todos os cargos do Ministério Público Federal. Fui corregedor, fui vice-procurador-geral, procurador-geral interinamente. Conheço bem a instituição. E vi com muita tristeza essa instituição fazer uma involução de uma instituição que era vinculada às demandas da sociedade, se articulava com as organizações sociais, nas questões mais importantes de políticas públicas, como na área de direitos humanos, na proteção das populações indígenas, né? Isso ir refluindo para uma instituição punitivista, né? Uma instituição que, de certa forma, sem aqui querer desmerecer a polícia, mas, de certa forma, se ameganhou. O Ministério Público. O que significa isso? O Ministério Público, na verdade, tem uma longa história, depois de 88, de sucesso corporativo. Foi uma instituição que soube aproveitar bem os ventos da nova república. Conseguiu ser valorizado. E, sem dúvida nenhuma, é a corporação com maior sucesso em todas essas carreiras de Estado, pode-se dizer. Viraram os príncipes da República. E isso atraiu um perfil para o Ministério Público que não era necessariamente um perfil de militantes de movimentos sociais, e sim um perfil de classe média alta, consumista, que ingressa nessa carreira, sobretudo com o objetivo de 3 coisas: poder, prestígio e dinheiro. A gente vê isso, lamentavelmente, hoje, no parque veicular do Ministério Público. É só entrar na garagem. Em Brasília temos colegas que têm Jaguar. Agora, para um funcionário público, não é bem isso. Né? O que acontece? Os meninos nunca viram tanto dinheiro, na hora que passa no concurso público, vai receber um líquido de 25 mil reais. De repente, se empolgam, gostam de vestir bons ternos, beber bons vinhos, ir para o exterior 2, 3 vezes por ano, né? E entrar num nível de consumo que, por melhor que seja o ganho da carreira, não dá. Esse é um nível de consumo de advogado muito bem sucedido, que são poucos, né? Mas não de um funcionário público. Não dá. Né? Aí o que acontece? Na hora que eles se excedem, começam a dizer que estão ganhando pouco. E querem mais, e querem mais, e querem mais, e querem mais. Encontram resistência. Encontram resistência, sobretudo, naqueles que são responsáveis pela execução orçamentária. Isso não dá. Como? Já estão ganhando mais do que todo mundo. Vocês terem uma ideia que alguns anos atrás, agora melhorou um pouco, porque o governo Dilma melhorou a situação dos militares. Mas tinha época em que quem ingressava na carreira, de longe ganhava mais do que um general 4 estrelas. Ganhava mais do que um diplomata em fim de carreira, um embaixador. Ganhava mais do que um professor, isso ainda hoje, do que um professor titular em dedicação exclusiva. Um menino que acabou de entrar na carreira. Quer dizer, há uma evidente desproporção nisso. E por que essa carreira é tão bem remunerada? Porque ela faz
uso abusivo de suas prerrogativas e de suas competências para colocar o administrador contra a parede. E consegue fazer isso com uma enorme competência. Tem um lobby parlamentar impressionante, a tal da frente das carreiras do Ministério Público e do Judiciário, que promove uma verdadeira extorsão, tanto em relação ao poder executivo quanto em relação ao poder legislativo. São extorsivos o modo como eles se comportam. E ficam fazendo essa política de alto risco para a governabilidade. E aí, claro, virar caçador de marajá ou caçador de corrupto, isso daí tem um apelo popular muito grande. Eles usam isso para se empoderar e para garantir a sua posição no topo da cadeia alimentar do serviço público. Isso que é a realidade. Esta é a realidade. A questão está no vil mental. É quem ganha mais. E aí eles não têm limite. Aí eles querem começar a tomar, inclusive, competências de outras carreiras. Como, por exemplo, da Advocacia Geral da União, que eles agora querem ser eles que façam a execução das penas pecuniárias, que possam fazer suas advocacias internacionais persecutórias sem a Advocacia da União, sem o Poder Executivo, resolvendo as questões diretamente com ministérios públicos estrangeiros, sem passar pela nossa diplomacia, né? E também querem investigar, coisa que definitivamente não sabem fazer. Eu me lembro, claro, nos tribunais superiores, os inquéritos são instaurados, vamos dizer, a partir de uma relatoria de um ministro. O Ministério Público se dirige a esse ministro ao longo do inquérito. Mas todas as vezes que eu trabalhei com inquéritos, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça, eu fiz questão de envolver a polícia nesses inquéritos. Porque eu não sei fazer isso. Eu não sei questionar alguém. E não tem só isso. Muitas vezes, o trabalho de questionar uma pessoa, dependendo do crime, envolve risco pessoal. O sujeito fica com raiva de você, vai te pegar lá na calada da noite. Quem tem que fazer isso é a polícia, porque é uma instituição armada. Eu não sou armado para ficar enfrentando, nesse nível de investigação pré-processual, um delinquente. Não fui feito para isso. Aliás, não optei em fazer academia de polícia, não optei em fazer nada disso. É uma questão de opção. Né? Então, sempre envolvi. E, aliás, os resultados dessa colaboração sempre foram os melhores possíveis. Nunca tive nenhum tipo de ciumeira de delegado se dirigir diretamente ao ministro. Não tem problema. Claro que quando houver uma medida restritiva de direito, o ministro vai dar vista para o Ministério Público para se manifestar como custos legis. Ela faz parte. Mas quem tem que pedir é o delegado, porque essa coisa... Não, o delegado pede ao Ministério Público, o Ministério Público pede ao juiz. Mas isso é uma burocracia que atrapalha a investigação. Não, vai diretamente ao ministro e faz seu pedido. Não, a polícia não tem capacidade postulatória. Bobagem, meu Deus do céu. Olha, para a sociedade brasileira, não interessa quem se dirige para o juiz. Interessa que ele se dirija de modo a respeitar os direitos fundamentais de quem estiver envolvido. Se é Ministério Público, se é polícia, isso não faz diferença nenhuma. Por isso que naquela época eu me contrapus a toda aquela campanha contra a PEC 37. Mas que vocês falei isso para os meus colegas, isso lá no auditório, vocês estão enganando a sociedade, dizendo que a PEC 37 é a PEC da impunidade. Dizer que investigação pela polícia é garantir impunidade. Vocês ficaram loucos? Estão doidos?
Estão imaginando a maluquice que é isso que vocês estão falando por aí? O que existe aqui é uma disputa corporativa. Agora, para mim, cidadão brasileiro, tanto faz quem está investigando, se é você ou é você, contanto que o faça com técnica e faça respeitando os direitos dos investigados. Agora, dizer que não, só eu posso investigar, você é que não pode, por um motivo muito simples. No processo penal, o Estado maneja uma coisa chamada monopólio de violência, que é algo que tem um elevado potencial de colocar em xeque os direitos da cidadania. É uma desproporção de poder entre aquele que é investigado e o investigador, entre a defesa e a acusação. É enorme. Então, por isso, é importante que este poder do monopólio de violência, decorrente do monopólio de violência, seja compartilhado. Você não dê para nenhuma autoridade tudo. Você dá para a polícia a investigação, para o Ministério Público a acusação e para a magistratura o julgamento. Por quê? Porque se a polícia fizer alguma coisa errada, poderá ser corrigido pelo Ministério Público através do primeiro filtro, na hora que ele vai fazer a acusação. Se o Ministério Público fizer alguma coisa errada, pode ser corrigido pelo juiz. Se o juiz fizer alguma coisa errada, tem a superior instância. Né? Então existe um controle. Agora, no momento em que o Ministério Público quer ser polícia, ele corta um desses filtros e passa a ser um fator de risco para a cidadania. Né? As forças-tarefas, para mim, são profundamente inconstitucionais. Porque força-tarefa que implica polícia trabalhando de mãozinha dada com o Ministério Público e com o juiz, significa tirar da cidadania todos os filtros de segurança. Não pode haver desculpe a expressão, esse conluio. Não pode haver. Cada um no seu quadrado. A polícia investigando, pedindo as medidas acautelatórias, o Ministério Público opinando sobre essas medidas e o juiz decidindo depois de fazer todo o rito de resguardo de direitos. É assim que funciona. Não dá para concentrar num só. Mas o Ministério Público hoje quer tudo para si. Está querendo para si negociar pena. Há colegas que dizem o seguinte: na hora das alegações finais, fixa a pena. Faz a fixação da pena pelo Código Penal e diz quanto de pena que ele quer. E se o juiz condena fora desse parâmetro, eles recorrem. Só pelo fato, não, a fixação da pena está errada, eu tenho agora uma legítima pretensão porque o juiz não deu a pena que eu queria. Quando o juiz condenou, só não condenou a 6 anos e sim a 5 anos e 7 meses. Não, eu tenho agora direito a recorrer. Como se ele fosse sucumbente porque a pena não corresponde à fixação que ele, o Ministério Público, fez. Quer dizer, agora está querendo tomar o lugar do juiz também. Fora essa brincadeira horrorosa de eu não me sinto no mesmo nível que o advogado, eu tenho que ficar ao lado do juiz. Em nenhum país do mundo isso é assim, pelo amor de Deus. O Ministério Público é parte. Não, mas eu sou Ministério Público, o custo aos leges. Não interessa. Não existe o Ministério Público parte acusadora e Ministério Público custo aos leges. Existe o Ministério Público, que a Constituição diz que é uno e indivisível. Eu não posso separar esses dois. Significa que o Ministério Público, mesmo sendo custo aos leges, ele sempre será parte. Se ele é parte, ele senta ao lado, ele senta no mesmo nível da parte, embaixo, não senta ao lado do juiz. E pior ainda nos tribunais. Quando o Ministério Público assume um lugarzinho ao lado do presidente da turma, como um lindo vaso de flor a enfeitar a sessão. Porque a maioria entra muda e sai calada. Né? Mas fica lá, que nem um vaso de flor. Né?
Isso é desperdício de recurso público. O Ministério Público tem que estar do outro lado, que nem os advogados, pelo fato de ser remunerado com recursos públicos, pode até ter a preferência de ser os seus processos que ele vai sustentar julgados primeiro, para ele ir embora e cuidar da vida dele. Tem muito processo na mesa dele para cuidar, para ele ficar ali rodando o polegarzinho ao lado do presidente. Então, isso, e tem outra coisa, nos tribunais, pelo menos na Justiça Federal é assim, não sei como é o Tribunal de Justiça, o Ministério Público faz parte do lanchinho. E com o lanchinho dá tapinha nas costas do desembargador, fala mal do advogado, mas o advogado lá fora, chupando o dedo, não pode participar, ele tem boca muito grande, nem entra na festa do céu. Esse é o problema. Isso está errado. O Ministério Público não tem que participar de lanchinho. Quer fazer lanchinho, faz lá na Procuradoria. Mas não lanchinho dos juízes. Porque isso é uma indecência. Isso é uma indecência, isso cria uma assimetria completa no processo penal. Então, esse projeto, infelizmente, é parte dessa cultura. É a cultura do Ministério Público que quer filar o lanchinho do juiz. E Moro achou muito bom empoderar esse Ministério Público, porque esse Ministério Público sempre jogou bola com ele. Bebem chopp do mesmo bairro. Mas está na hora de dar um basta. A sociedade brasileira quer seriedade. Cada um no seu lugar. E a polícia não precisa dessa coisa maluca aí que criaram de legítima defesa qualificada. Porque já existe na doutrina, mais do que batida, a legítima defesa putativa. Está ali, ele está querendo reinventar a roda. Existe legítima defesa putativa. Consagrado. Assim, não, eu achava que ele estava vindo em minha direção me matar. E eu tirei o revólver antes, matei antes. Legítima defesa putativa. Tudo se resolve na culpabilidade. Bom, ele tinha razão de achar isso, não tinha razão de achar isso, ele agiu com culpa, ele agiu com excesso, aí é dolo, ou pelo menos dolo indireto, alguma coisa assim. Mas você tem como trabalhar isso, você não precisa desse instituto novo. Isso daqui é a retórica, e a retórica de dizer, pode matar que eu seguro. Essa é a retórica que está aí. Atire na cabecinha. É isso que está errado. Porque no momento que você mexe nesse instituto, você acaba querendo legitimar recessos. Enquanto você já tem uma legítima defesa putativa. Essa existe. Plenamente reconhecida. Quer dizer, Moro aqui quis reinventar a roda. Só uma última coisa quanto ao procedimento dessa lei. Está tudo errado. Na época que nós estávamos no governo, as leis eram elaboradas por comissões de juristas que eram nomeados. Faziam isso sempre como cargo honorífico. Eu mesmo já participei de algumas comissões de projetos de lei no âmbito do Ministério da Justiça, antes de ser ministro da Justiça. Mas eram pessoas como advogados criminalistas, todos eles que trabalhavam nessas questões. Depois disso, a lei era colocada em consulta pública. Nós colocávamos no site do Ministério da Justiça, em consulta pública, para as pessoas poderem conhecer e mandar sua sugestão para a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Passada essa etapa, ia para o Congresso, com incorporação ou não das sugestões que foram feitas na consulta pública. Às vezes havia audiência pública, às vezes não, dependendo da urgência. Mas a consulta pública era obrigatória. Chegava no Congresso, ali então abria-se sempre as audiências públicas e tudo mais. Mas a coisa tinha todo um processo de consulta com a sociedade. Não é a lei do Moro que saiu do seu colete
e mandou para o Congresso Nacional, depois fez um vexame de ter mandado uma lei e viu que estava errado, tinha mandado 4, aí retirou e botou de novo. Deus do livro, que vexame. Né? E uma lei que foi sem exposição de motivos. Não existe projeto de lei sem exposição de motivo, não veio, não foi. Foi um papelzinho que foi para o Congresso. E depois dizem que isso daqui é uma lei anticriminalidade. Cadê os estudos? Cadê a exposição de motivos? Onde é que está isso? Isso é que nem essa lei da Previdência. Porque nós, a reforma da Previdência, insistimos nos dados. Espera aí, quais são os dados que instruem isso? Não, os dados são secretos, não pode haver, não sei o que mais. Eu falei com a Gleisi quer apostar que não tem dado coisíssimo nenhum. Eles estão dizendo que é secreto porque eles não querem esconder o vexame. Não querem mostrar o vexame, que eles não têm dado nenhum. Dito e feito. Agora que saíram finalmente os dados, é o quê? Os dados da reforma da Previdência são PowerPoint. Um PowerPoint. Com convicção ou prova. Não? Aqui, ó. Está aqui. Isso são os dados que a gente tem. Um PowerPoint. Grande. Né? Não é só o formato que está errado, não. Em vez de DocX, botou um PPS. Não é isso, não. Não é só o formato. É o conteúdo mesmo que está errado. Isso não tem substância para ser, para fundamentar uma reforma dessa envergadura. E o do Moro a mesma coisa. Quer dizer, faz-se as coisas, desculpe, é nas nádegas. Isso não é trabalho que se faça. O governo tem que se levar a sério. Pode até ter lá seu viés mais punitivista, menos punitivista. Mas, numa república, por favor, me diga por quê. Porque eu quero poder contestar as razões que levaram o governo a dizer que tem que ser assim e não assado. Se você não tem essa exposição de motivos e não tem dados, fica difícil até contestar. Você vai dizer o quê? Eu acho você feio. Só isso. Ah, não gosto de você porque você é feio. Ficou ruim. O debate acaba descendo para um nível em que a gente vê o que está acontecendo assim, é troca de tapa. Porque me parece que confundir um projeto de lei com uma postagem de Twitter. Porque é o que esse governo sabe fazer. Obrigado.